Olá, boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam em cada lar, em cada coração neste momento. Queria convidar você a orar agora, para a gente começar esse momento desse curso dessa terça-feira. Queria convidar você a orar agora, abrir o seu coração para Deus, para aquilo que Ele quer fazer e falar hoje nessa noite. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está agora sintonizada e está agora conectada conosco neste momento. Obrigado, Pai. Independente de onde essa pessoa esteja agora, seja na sala, quarto, ou no trabalho dela, onde for, Pai, que o Senhor possa estar alcançando essa pessoa agora, Deus. Esteja alcançando com Teu amor, com Tua graça, com Tua alegria e com Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós acreditamos que o Senhor habita em nós e queremos orar a Ti agora, Espírito Santo, para que o Senhor possa fluir em nós e através de nós agora neste momento, Pai. Que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio para falar conosco, para nos direcionar, para nos levar a uma experiência nova com o Pai. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Que você possa convidar o Espírito Santo para estar presente aí no seu lar, presente onde você está. Amém? Não tenha medo ou vergonha daquilo que as pessoas vão falar ou pensar de você, mas que você possa ter esse momento de liberdade agora com o Espírito Santo. Amém? Tua presença
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, obrigado por isso é aqui em nós, Espírito Santo. Que você possa ter essa certeza em seu coração, dentro de você habita o Espírito Santo. Oh, Espírito, obrigado porque tu és consolador, tu és aquele que nos ajuda. Nós não sabemos como orar, o Senhor é aquele que nos auxilia, Espírito Santo. Muito obrigado por tua presença, porque tu és real, Espírito Santo. Obrigado porque você tem também sentimentos, emoções, vontades, desejos, e todos eles são perfeitos, são bons para nós. Nós agradecemos, Espírito Santo, porque você tem cuidado de nós, tem nos feito lembrar as promessas de Cristo sobre nós, as promessas do Pai sobre nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Dê a tua liberdade em nossas vidas, e onde nós estivermos, que o Senhor também esteja ali presente, honrando, transformando o local. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Você possa deixar-se abraçado por Deus neste momento. O amor que achei jamais acaba, vai, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma,
saber que és meu Pai. Bom saber. Obrigado, Deus, porque Tu és nosso Pai. Obrigado, Senhor. Mesmo que nossos amigos, nossos familiares nos abandonem, o Senhor não quer nos abandonar, porque Tu és nosso Pai. Nós podemos confiar em Ti, podemos descansar em Ti. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos adotou, o Pai nos adotou. Obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus. Neste momento eu quero também orar para aqueles que são dizimistas, ofertantes, na casa do Senhor. Queria também deixar para você que é dizimista, ofertante da igreja IB. Você pode vir aqui de segunda a sexta, a partir das 9 até 1 hora da tarde, e deixar o seu dízimo, sua oferta aqui no Casa do Plástico. Tá bem? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento também que queremos adorar a Ti através dos dízimos e ofertas. Pedimos, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre essas pessoas, Pai. Sobre aquelas que têm feito um propósito contigo. Que o Senhor possa honrá-las, Deus. Pensando também no trabalho de cada um, sustentando, para que nunca venha faltar nada para eles, Deus. Em nome de Jesus, aqueles também que têm o seu próprio negócio, que eles possam estar sendo prósperos, Deus. E aqueles que não têm como dizimar o ofertário, que o Senhor possa estar abençoando também, suprindo necessidades e abrindo também as portas de um trabalho, de um emprego, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
Graça e paz, queridos amigos, irmãos em Cristo, estamos mais uma vez aqui reunidos para estarmos compartilhando a palavra de Deus ao teu coração. Amém? Espero que nesta noite você possa estar aprendendo um pouco mais dos princípios de Deus, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, a fim de que você possa ser aí abençoado. Eu quero convidar você para nós estarmos lendo lá em Eclesiastes, capítulo 8, no verso 8, que diz assim: ninguém pode se manter vivo para sempre. Ninguém pode evitar o dia de sua morte. Nós temos que enfrentar esta batalha e não há jeito de escapar. Amém? O tema desta palavra que eu quero compartilhar nesta noite é: a morte é a porta de entrada para a eternidade. Mas antes de nós discorrermos aí sobre os tópicos dentro deste assunto que nós iremos estar ministrando esta noite, eu quero convidar você para nós orarmos. Que você possa ir na sua casa, onde você estiver, pedir que o Espírito Santo abra o seu entendimento, abra a sua mente, para que você possa compreender acerca daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Aquilo que Deus deseja te ensinar nesta noite, através da ministração desta palavra. Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar ministrando a Tua palavra. Peço a Ti que o Teu Espírito Santo me ajude a transmitir esta palavra, Senhor, de tal forma que todas as pessoas que estiverem assistindo este vídeo, ouvindo esta palavra, possam aprender alguns princípios que o Senhor deseja ensiná-los. Desde a pessoa mais velha, adulta, até a criança pequena que tem entendimento, que todos possam compreender aquilo que o Senhor deseja ensinar, Senhor. É que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Este versículo aqui, ele nos ensina algumas verdades importantes sobre a morte. Muitas pessoas elas têm medo da morte. Outras pessoas nem gostam de falar da morte. Mas a morte é uma realidade em que todo ser humano um dia vai passar pela morte. Não tem como fugir da morte. Ela é uma realidade, ela vem sobre a vida do ser humano e nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento e não sabemos da maneira em que a morte vem sobre a nossa vida. Mas ela é uma realidade e nós temos que estar preparados para a morte. Então quero compartilhar com você alguns princípios, algumas verdades sobre a morte. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar é que ninguém pode manter-se vivo para sempre. Então esse é o primeiro princípio que eu quero estar compartilhando com você, que ninguém pode manter-se vivo para sempre. O desejo de todo ser humano é viver, é estar ao lado das pessoas que ama, ser feliz e nunca morrer. Mas infelizmente ninguém consegue manter-se vivo para sempre. Algumas pessoas elas conseguem chegar a 100 e poucos anos, mas
a vida neste mundo aqui, ela é limitada. Um dia todos nós teremos que passar pela morte. A vida, ela é um presente divino. E nós temos que valorizar a vida, nós temos que fazer de tudo para nós prolongarmos os nossos dias de vida neste mundo. Mas a verdade é que na esfera física, ninguém consegue manter-se vivo para sempre. Até hoje ninguém conseguiu descobrir a fonte da vida eterna, a fonte da eternidade, da pessoa não morrer, ficar vivo para sempre. Há algumas pesquisas de clonagem para que possa clonar, para que você, após a sua morte, o cientista possa aí fazer com que você novamente volte a viver através da ciência, mas até agora ninguém conseguiu ainda descobrir uma fórmula que pudesse fazer com que a pessoa vivesse eternamente neste mundo, nesta vida. Amém? Porque esta vida aqui, ela é passageira. Como eu disse, ela dura aí apenas até 100 e poucos anos, mas a morte é uma realidade e ninguém pode manter-se vivo para sempre. Então esta é a primeira verdade que nós aprendemos. Ninguém pode manter-se vivo para sempre. A pessoa ela pode fazer cirurgias plásticas, tirar aí algumas rugas, melhorar aí na sua face, no seu corpo, fazer algumas cirurgias, né? Mas isso não vai manter ela viva para sempre. A pessoa pode fazer exercícios físicos para ajudar na sua saúde física, mas isso não vai fazer com que ela permaneça viva para sempre, ou manter-se vivo para sempre. A segunda verdade que nós podemos extrair e aprender aqui é que ninguém consegue evitar o dia da sua morte. Através da medicina, através de exercícios físicos, através da boa alimentação, através dos cuidados com a saúde, nós podemos até prorrogar a nossa vida, mas a verdade é que quando o dia da morte chega, não tem como evitar. A pessoa pode morrer por meio de um câncer, pode morrer através de um acidente de carro, através de uma bala perdida, através de um infarto, enfim, a pessoa pode morrer de várias maneiras. Então, ninguém consegue viver para sempre, ninguém consegue evitar o dia da sua morte. Quando chega o dia da morte, chegou. Não tem como a pessoa evitar. A gente vê aí muitas vezes um acidente. Eu assisti uma vez uma reportagem que um container de um caminhão, o caminhão tombou e o container caiu bem em cima de um carro, de um veículo. E dentro desse veículo tinha uma mulher. E o carro ficou totalmente amassado. E a mulher não morreu. A mulher saiu desse acidente com vida. Então, quando não chega o dia da morte, pode acontecer algo trágico. A pessoa pode sofrer um assalto e levar 10 tiros e continuar viva. E muitas vezes a pessoa vai atravessar a rua, tropeça, cai, bate a cabeça e morre. Então, ninguém consegue evitar o dia da morte. O dia que chega a sua morte, não tem como evitar, não tem como fugir, não tem armas que possa aí, evitar o dia da morte. O terceiro ponto que nós podemos aprender é que nós temos que enfrentar a morte e não há jeito de escapar dela. Este versículo que nós lemos, ele nos ensina que não tem como escapar da morte quando ela chega. Devemos nos preparar para enfrentá-la. E por que devemos nos preparar para enfrentar a morte? A resposta é porque a morte é a porta de entrada para a eternidade, através da qual nós passamos deste mundo terreno, deste mundo físico, para o mundo espiritual, para o mundo eterno. E de que forma alguém deve se preparar para enfrentar a morte? Deve se preparar tendo consciência de que após a morte física, passará por um tribunal diante de Deus para prestar contas de tudo que fez e de tudo que deixou de fazer neste mundo. Ali em Apocalipse capítulo 20, no verso 11 a 15, fala ali que no dia do juízo, todos hão de comparecer diante de Deus, para prestar contas daquilo que fez ou deixou de fazer. Então, por isso que é importante nós estarmos preparados para enfrentar a morte. Nós devemos se preparar como? Nos arrependendo dos nossos pecados, nos convertendo dos nossos maus caminhos, para que nós possamos alcançar perdão dos nossos pecados. Então, através do arrependimento, através da conversão,
nós estamos nos preparando para passar pela porta da morte, para nós chegarmos diante de Deus. Por que nós devemos se preparar para a morte? Porque é em vida que nós decidimos onde iremos passar a eternidade. Quem decide onde vai passar a eternidade sou eu e você. Tem gente que diz assim, se Deus achar que eu devo estar com Ele na eternidade, Deus vai me levar. Não. Tudo que Deus tinha que fazer para nos dar a vida eterna, Ele fez. Tudo que Jesus tinha que fazer para nos dar a vida eterna, Jesus também fez. Agora, a salvação da nossa alma, a vida eterna, só depende de nós. Depende de mim e depende de você. Depende de uma decisão nossa, depende de uma atitude nossa. Então nós não podemos colocar essa responsabilidade nas mãos de Deus, porque Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Ele enviou Jesus Cristo ao mundo. Jesus já fez aquilo que Ele tinha que fazer. Morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ter a vida e vida eterna. Então, Deus nos deu a vida eterna. Só que esta vida eterna depende de uma postura nossa, depende de uma decisão nossa, aceitar ou não aceitar. Outra verdade que nós devemos saber para nos preparar para enfrentar a morte é que antes de passar pela porta da morte, é necessário entrar pela porta da vida. Eu vou repetir mais uma vez. Antes de passar pela porta da morte, é necessário entrar pela porta da vida. No Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a Bíblia nos ensina aqui que Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da vida eterna. Em Jesus, nós, através de Jesus, nós herdamos a vida eterna. Se você ler ali em 1 João, no capítulo 5, no verso 11 a 13, fala ali que Deus nos deu a vida eterna e esta vida eterna está no seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então todo aquele que se converte, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus enquanto está vivo, enquanto está neste mundo, consegue passar pela porta da morte física seguro da salvação, porque já entregou a sua vida a Jesus, já entrou pela porta da vida que é Jesus Cristo. João capítulo 10, no verso 9, Jesus diz assim: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, crendo que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que ao terceiro dia Ele levantou dentre os mortos com poder e glória, quando nós professamos a nossa fé, crendo que Jesus é o único Senhor, o único Salvador, o único Redentor da nossa alma, o único que nos leva a Deus, através de quem nós chegamos a Deus, nós temos a vida eterna. Então, em Jesus está a vida eterna. Então, a presença de Jesus Cristo em nossa vida, Ele transforma a morte em uma entrada para a eternidade. Então, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos que ter medo da morte, porque a morte vai ser a porta de entrada para a eternidade. Eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção na minha vida de que, a partir do momento em que eu passar pela porta da morte, do outro lado da porta, Jesus está me esperando. Porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Porque Jesus é o meu Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o meu Salvador. Eu creio que nele está a vida eterna. E se eu coloquei a minha vida em Jesus, eu tenho a vida eterna em Jesus Cristo. Então eu tenho uma segurança, eu tenho esta confiança, eu tenho esta convicção de que o dia em que a morte vir sobre a minha vida, sou salvo. Passando pela porta da morte, estarei na eternidade com Cristo, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Infelizmente, muitas pessoas, elas esquecem de que a vida neste mundo é passageira e que um dia ela vai deixar este mundo, que um dia a vida neste mundo se encerra. Então muitos vivem como se nunca fossem morrer. Com isso acabam se esquecendo de preparar-se para a eternidade. O que Deus quer que você entenda é que a vida neste mundo aqui, ela é limitada. Ela é passageira.
Um dia a vida deste mundo vai se findar. E nós vamos passar pela porta da morte. E nós temos que ter essa certeza, essa convicção da salvação da nossa alma. Você precisa ter esta certeza, você precisa ter essa convicção. E onde você vai passar a eternidade? Quando a morte vir sobre a sua vida, você tem certeza da salvação da sua alma? Você sabe para onde a sua alma irá após a morte? Então é esta certeza que nós temos que ter. Esta segurança que nós precisamos ter no nosso coração. Esta confiança que nós precisamos ter. Nós precisamos, enquanto vivos, enquanto estivermos neste mundo, ter a certeza da salvação da nossa alma. E essa certeza nós só obtemos através da fé em Jesus Cristo. Através de crer na obra redentora que Cristo realizou na cruz por nós. De crer na morte de Jesus Cristo. Certa vez Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta se desgastar tanto para ficar rico, se ao morrer não leva nada? Então tem pessoas que hoje elas estão muito preocupadas com as coisas desta vida. E elas estão esquecendo de se preparar para a eternidade. Estão lutando para conquistar bens materiais, posses, riquezas nesta vida, e tudo isso vai ficar. Toda a casa que você adquirir, os bens que você adquirir, o dinheiro na poupança que você tem, quando a morte vir sobre a sua vida, você não vai levar nada. Todas as conquistas materiais neste mundo, nós não iremos levar nada. Então muitas pessoas estão apenas preocupadas com as conquistas desta vida, mas não estão preocupadas em conquistar a vida eterna. Não estão preocupadas no após a morte. Não estão preocupadas na salvação da sua alma. Então você deve pensar assim: mas Carlos, então quer dizer que eu não devo me preocupar com mais nada neste mundo, em trabalhar, em adquirir algumas coisas? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que você não pode fazer com que a sua vida se resuma apenas nessas coisas desta vida passageira aqui deste mundo. Nós temos que trabalhar, nós temos sonhos de algumas conquistas, mas nós não podemos esquecer da salvação da nossa alma. Nós não podemos esquecer de que um dia tudo isso passa e nós iremos atravessar pela porta da morte. Iremos passar pela porta da morte e nós precisamos ter certeza da salvação da nossa alma. Nós precisamos ter certeza da vida eterna. Então eu quero deixar para você que esses pontos, ninguém pode manter-se vivo para sempre. Ninguém consegue evitar o dia da sua morte. E nós temos que enfrentar a morte e não há jeito de escapar dela. E nós precisamos o quê? Antes de passar pela porta da morte, nós temos que entrar pela porta da vida, que é Jesus Cristo. Temos que entregar a nossa vida a Jesus. Temos que nos converter a Cristo Jesus. Então pare neste momento e reflita. O que você está fazendo com a sua vida? Como que você está conduzindo a sua vida neste mundo? Pode ser que você esteja deixando Deus em segundo plano da sua vida. Pode ser que você está tão preocupado com as coisas desta vida que no seu coração não tem lugar para Jesus. O seu coração está tão cheio das coisas desta vida que não há um espaço para Jesus habitar no seu coração. Então preste bem atenção, a morte é uma realidade e ela é a porta de entrada para a eternidade. E sabendo disso, nós precisamos decidir onde iremos passar a eternidade. Nós temos que tomar uma decisão hoje na nossa vida de ter Jesus como Senhor, Salvador, Redentor e único Salvador da nossa alma, porque em Jesus está a vida eterna. Então, se você deseja ter a vida eterna, você precisa ter Jesus Cristo na sua vida. Você precisa tomar uma decisão por Jesus. E Jesus não é uma religião. Jesus não é um líder religioso. Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Foi somente Ele que pagou na cruz o preço do perdão dos nossos pecados e o preço da salvação da nossa alma. Nenhum outro nome, nenhuma outra divindade tem o poder de nos dar a vida eterna. Maria foi uma mulher escolhida por Deus, através dela Jesus Cristo veio ao mundo. Mas a salvação, a vida eterna não está em Maria.
Nós amamos Maria, respeitamos Maria, nós cremos que Maria foi uma mulher de Deus, uma mulher crente em Deus, porque se ela não fosse crente em Deus, se não fosse uma mulher que obedecesse à palavra de Deus, que tivesse no seu coração temor a Deus, Deus não escolheria ela para que através dela enviasse o Salvador, o Redentor, Cristo Jesus ao mundo. Mas a salvação está somente em Jesus. A vida eterna está somente em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e nós. Então, em Jesus está a salvação, em Jesus está a vida eterna. Maria foi uma bênção, Maria foi uma mulher abençoada, mas nela não está a vida eterna. Em Jesus está a vida eterna. Então, a nossa fé, ela tem que estar 100% em Jesus Cristo. Deus não aceita uma fé dividida. Se você diz assim, eu creio em Jesus, mas eu creio na desatadura dos nós, a sua fé está dividida. Se você crê em Jesus, mas professa uma fé em outra entidade, em outro nome, você está dividindo a sua fé. E Deus não aceita uma fé dividida. Quem morreu na cruz pelo meu e pelos seus pecados foi Jesus. Quem pagou o preço da salvação da nossa alma foi Jesus. Quem sofreu naquela cruz por amor a nós foi Jesus. Jesus, certa vez, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós só chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Então preste bem atenção, meu querido e minha querida. A morte é uma realidade. E a morte é a porta de entrada para a eternidade. Quando a morte vir sobre a sua vida, quem vai estar esperando você atrás desta porta? Se você não tem Jesus Cristo como seu único Senhor, único Salvador e Redentor da sua alma, com certeza Jesus não estará atrás da porta esperando por você. Então, preste bem atenção, leve isso muito a sério, a salvação da sua alma. Quem decide é você. A Bíblia diz que Deus nos deu a vida eterna, ali em 1 João capítulo 5, no verso 11 e 12. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. João capítulo 3, no versículo 16, fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que eu quero concluir nesta noite? A morte, ela deve ser encarada com seriedade. Não devemos ignorá-la porque ela é a porta de passagem desta vida para a eternidade. Antes de entrarmos pela porta da morte física, devemos entrar pela porta da vida que está em Jesus Cristo, a fim de que possamos garantir a salvação eterna. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Então preste bem atenção, meu querido. Se você está afastado de Jesus, volte para Jesus hoje, porque Ele é a porta da sua salvação. Se você não tem certeza da salvação da sua alma, que hoje você receba Jesus como seu único Senhor, o único Salvador e Redentor da sua alma. Pior do que a morte física é perder a salvação da alma. Pior que entrar pela porta da morte física é perder a oportunidade de entrar pela porta da vida que nos leva junto a Deus. Então quero concluir nesse momento. Se você não tem certeza da salvação da sua alma, você precisa ter essa certeza. Se você se afastou de Jesus, volte para Jesus, porque em Jesus está a vida eterna. Ele é o único Senhor, Salvador e Redentor da nossa alma. Se você tem medo da morte, a morte é uma realidade. Então você precisa ter uma certeza de que após a morte, você vai passar pela porta da morte. Do outro lado da porta, você tem que ter essa segurança, essa certeza, essa convicção de que Jesus estará te esperando para te levar na vida eterna com Deus. Amém? Então eu quero estar orando neste momento. Se você não tem certeza da salvação da sua alma, hoje você pode ter essa certeza através da fé em Jesus Cristo. Se você um dia entregou a vida para Jesus, se afastou de Jesus, volte para o Senhor enquanto há tempo.
Se você está num leito de enfermidade e você não tem certeza da salvação da sua alma, que hoje você possa fazer uma oração pedindo perdão pelos seus pecados. Fazer uma oração entregando a sua alma, a sua vida nas mãos de Jesus, para que, se a morte vier sobre a sua vida, neste leito de enfermidade, você possa passar pela porta da morte, mas tendo a certeza de que estará com Deus na vida eterna. Amém? Vamos orar então? Senhor meu Deus e Pai, eu compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, cujo tema é a morte e a porta de entrada para a eternidade. E Jesus é a porta que nos leva até o Senhor. Em Cristo está a vida eterna, Senhor. Então que neste momento o Senhor possa esclarecer melhor esta palavra no coração deste homem, desta mulher, deste moço, deste jovem, deste adolescente, a fim de que possa valorizar a salvação da sua alma. Ó Deus, a morte é uma realidade e não temos como fugir dela. Quando chega o dia da morte, ela vem de encontro conosco e nós precisamos ter essa certeza da vida eterna, certeza da salvação da nossa alma. Então eu peço a tua bênção, Senhor. Se tem alguém que ouviu a tua palavra e deseja hoje entregar a vida ao Senhor, que ela possa hoje fazer esta oração, reconhecendo que o Senhor morreu na cruz pelos pecados dela, que o Senhor pagou na cruz o preço da salvação, que o Senhor morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia levantou dentre os mortos com poder e glória, que o Senhor é o único Senhor, Salvador, Redentor da nossa alma, que essa pessoa possa entregar a vida a Ti, tomar uma decisão de seguir o Senhor e de obedecer a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe ricamente, que esta palavra você possa aí estar refletindo, meditando nela, valorizando aí a salvação da sua alma e também valorizando a vida eterna, porque esta vida aqui terrena é passageira. Amém? Que você possa levar a sério aí a salvação da sua alma. Coloca a mão no teu coração neste momento, vou dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.